People in Maintenance and Asset Management in the Iberian Region. Entonces, los oradores que hoy ella mandó, que están aquí, José Bernal de Masa, sí, muchas gracias. Álvaro, que estoy ahora perdido, Álvaro, que está ahí pronto. Paulo Peixoto, ATEC, e Mário Aguim, do ISEC. Esta mesa redonda, patrocinada pela APMI, Associação Portuguesa de Manutenção Industrial, e pela Associação Espanhola de Manutenção, será bilingue, espanhol e português, e tem digamos, um pequeno cenário. Temos um caminho. O caminho que vai começar com uma apresentação pública, primeira, de um estudo feito para um conjunto de entidades onde a ATEC liderou sobre a importância das equipas de manutenção em Portugal. Iremos depois fazer aqui uma comparação ou análise com também a parte espanhola, de Espanha, e depois iremos ter aqui uma pequena, digamos, introdução, desafios que temos para o futuro relativamente às pessoas, na área da digitalização, na área da questão das qualificações e também na área, depois um bocadinho dos perfis das pessoas. E Álvaro de la UNED también aquí está presente en nuestro. Entonces, nosotros vamos a empezar con la primera parte. Yo he hecho una presentación muy rápida, pero después, cuando entramos en la mesa redonda, se lo presentan la empresa, ¿no? Y un poquito, si quieren, muy rápido, que después vamos directo al contenido, vamos aquí. Y claro, entonces, Paulo, que nos va a presentar el estudio de ATEC. Obrigado. Muito boa tarde a todos e a todas. Começo pela CIE e que o objetivo foi retratar os profissionais de manutenção nas empresas portuguesas. Portanto, vamos ver o estudo em 4 dimensões diferentes. Portanto, vamos ver o perfil atual dos profissionais de manutenção, depois vemos as responsabilidades que lhes estão inerentes, vemos também qual a importância que eles têm para o negócio e, finalmente, vamos olhar para o futuro e perspectivar se as empresas entendem que os seus profissionais de manutenção estão preparados, então, para enfrentar esta nova era digital que, neste momento, já estamos a viver. Portanto, a primeira análise que fizemos foi caracterizarmos a população. Portanto, estamos a falar aqui mais de 100 empresas que representam mais de 6.000 profissionais de manutenção. Portanto, não só técnicos de manutenção, são profissionais de manutenção. E aqui o que vemos é que, em termos de idades, portanto, conseguimos ver que, em termos de idades, as faixas etárias que estão mais representadas é a faixa dos 30 aos 40 e dos 40 aos 50. Portanto, basicamente, estamos a falar aqui num conjunto de população dos 30 para cima e vemos que, em termos de antiguidade, estão aqui entre os 5 e os 20 anos. Portanto, a nível das ilações que podemos tirar daqui é que, em termos, não estamos neste momento, nesta fase, com uma classe muito elevada em termos de idade, mas efetivamente já começamos a ter, a médio prazo, aqui uma questão. E isto, o que podemos verificar é que, se não houver o cuidado a médio prazo de trabalharmos na sucessão destas pessoas, efetivamente, podemos perder aqui um conjunto de know-how que já se registra em algumas empresas, principalmente algumas empresas públicas, em que, em massa, muitos técnicos de manutenção se estão a reformar e muitas vezes não fica a gestão do conhecimento entre as próprias empresas. Depois analisamos a qualificação. E na qualificação utilizamos aqui como referência o quadro europeu de qualificações, o EQF, que já vos mostro a seguir em detalhe, mas vemos aqui que, efetivamente, 52% da população, da amostra, não tem aqui, tem classificações de manutenção inferiores ao nível 4. Importante vermos aqui que o nível 4 é o nível do ensino secundário com qualificação profissional. Portanto, o nível inferior, portanto, o nível 3 é um 12º ano geral,
idealmente, e vamos ver também que a norma, uma norma extremamente importante que trabalha as qualificações, define que um técnico de manutenção deveria ter preferencialmente qualificações a nível 4 ou 5. Portanto, o nível 5 é um 12º ano com qualificação pós-secundária, portanto não universitária, depois o 6, o 7 e o 8 são os 3 graus universitários, licenciatura, mestrado e doutoramento. Só voltando aqui então a este ponto, o que vemos então é que 33% da nossa amostra é a amostra que tem qualificação profissional. Portanto, quer dizer que os técnicos de manutenção, neste momento, estão com uma qualificação um pouco mais baixa que o que diz a norma e que efetivamente poderia fazer sentido. E o que isto pode implicar é que as empresas, nos seus onboardings, na sua formação de integração, que deveria existir, terão que os preparar para adaptar à função. Depois, se analisarmos a formação, portanto, o número de horas ministrados para estes profissionais da manutenção, vemos que apenas 24% da nossa amostra dá formação em valor superior a 40 horas. Okay? Sabemos que a formação é extremamente importante, principalmente nesta era que estamos a entrar, a era digital, para que efetivamente se consiga tirar o máximo partido da potencialidade que ela traz. Portanto, isto, a não ser feito, quer dizer que podemos ter determinadas ferramentas, determinados equipamentos que compramos, mas depois não sabemos operar com eles. Relativamente aqui à formação das equipas, portanto, questionamos aqui quais as temáticas que mais têm sido trabalhadas a nível de formação dos profissionais de manutenção e vemos claramente, e a esmagadora maioria está ali a apontar a técnica, no entanto, e cada vez mais, e nós sentimos isso enquanto Academia de Formação, que as empresas começam não só a trabalhar as equipas técnicas, não com a formação técnica específica, mas também introduzem ferramentas de melhoria contínua de processo e ferramentas de desenvolvimento de soft skills. A nível desta norma, esta norma define aqui 3 patamares, e os patamares começam no técnico especialista de manutenção, e este técnico especialista de manutenção, como referi há pouco, em termos de qualificação, preferencialmente deveria ter o nível 4, o nível 5. Depois, seguidamente, os supervisores de manutenção ou engenheiros de manutenção, que deveriam ter preferencialmente um nível de qualificação segundo a norma 5, que é um pós-secundário não universitário, ou 6, que é uma licenciatura, e depois o diretor de manutenção, que efetivamente deveria ser um grau 6 ou 7. A nível de responsabilidade, fizemos algumas perguntas e verificamos. A primeira pergunta foi quais são as principais atividades que os vossos profissionais de manutenção realizam. Portanto, 29% apontou a manutenção preventiva como uma das principais atividades, seguindo-se logo a seguir de efetuar reparações e substituições e o diagnóstico e a resolução de falhas. A nível das funções com que trabalham, perguntamos qual é a diversidade de funções com que trabalham enquanto equipas de manutenção. E vemos aqui claramente cada vez as equipas trabalham com mais funções, desde as equipas de produção, trabalhar com as áreas de melhoria contínua, de logística. Isto aqui aponta-nos que, também a norma o diz, um técnico de manutenção não é feito só de componentes técnicas específicas, mas também trabalhar outras componentes, nomeadamente a colaboração, o trabalho em equipa, ou seja, todas aquelas soft skills que costumam falar, e aqui é extremamente importante para a equipa de manutenção. Depois perguntamos e analisamos quais os principais características que consideram importantes dos profissionais de manutenção. Perguntamos aqui várias características, mas registámos o top 5 e vemos que consideram que as características fundamentais é o conhecimento técnico dos equipamentos, portanto, claramente são equipas técnicas, mas aparece logo a seguir a capacidade de análise e resolução de problemas, ou seja, eu fazer uma abordagem, um problema ou uma avaria numa máquina de forma sustentada, com uma análise linear, e trabalhar com outras equipas, aparece-nos logo a seguir com a capacidade de trabalho em equipa. Portanto, e ao longo do estudo vamos verificar que a componente colaborativa começa a ser um ponto extremamente importante. Os referenciais de formação que temos em Portugal, e acredito, provavelmente noutros países, na Alemanha assim também o é, começam a ser cada vez mais versáteis e não têm só componente técnica específica. Começam a trabalhá-los também com outras competências, aquelas que chamamos mais transversais, que são fundamentais para que eles se consigam adaptar à realidade e à mudança dos mercados de trabalho. Analisamos depois como é que considera que os profissionais de manutenção nas empresas são, efetivamente,
capacitados, estão ou não estão capacitados. E aqui temos 68% das empresas que dizem que, efetivamente, têm equipas capacitadas. O número é grande, é bastante significativo, mas estamos aqui com 32% que, efetivamente, não considera que as equipas estão totalmente capacitadas. Portanto, se analisarmos este ponto, se puxarmos atrás com as qualificações que estão um bocadinho mais baixas que o que diz a norma, e se verificarmos que não se aposta muita informação em algumas empresas, podemos ter aqui algumas situações críticas para surfar esta onda tecnológica. Vamos agora verificar o papel das equipas de manutenção no negócio das empresas. Quando fizemos a pergunta das empresas se consideram ou não que os profissionais de manutenção são importantes, efetivamente temos 90% que dizem que são extremamente importantes para a continuidade e para o negócio. E perguntamos também se a continuidade das operações depende ou não depende destes profissionais. Portanto, ligeiramente mais baixo, mas sim, 68% considera que as equipas de manutenção são extremamente relevantes para a continuidade das operações das empresas. Depois, avaliamos qual a importância na manutenção, nomeadamente para o cumprimento das metas produtivas. E aqui, claramente, temos os valores a aumentar significativamente, tanto para o primeiro gráfico para o segundo gráfico. Portanto, 97% das empresas diz que os técnicos de manutenção são muito importantes para o cumprimento das metas produtivas e muito importantes para a garantia de segurança. Okay? Portanto, o técnico de manutenção hoje trabalha em várias dimensões, vamos ver a seguir mais algumas, mas já vimos claramente a competência técnica para colocar os equipamentos a funcionar e as próprias instalações, mas também as questões de segurança. E vamos ver mais a seguir. Portanto, a nível da sustentabilidade, outro ponto extremamente importante, e hoje fala-se muito na questão da sustentabilidade, as empresas referem que, efetivamente, as equipas de manutenção consideram são considerados muito importantes para a sustentabilidade das organizações. Okay? Estamos a falar aqui que a sustentabilidade entra pelas portas das empresas hoje todos os dias e são os profissionais de manutenção peças também importantes para essa sustentabilidade. E no que concerne à norma, fizemos uma pergunta concreta. Esta norma é uma norma que nasceu em 2000, ela já nasceu em 2007, foi revista em 2014. Ela tem o detalhe para aquelas 3 etapas da manutenção, o técnico, o supervisor e depois o diretor. Está claro quais são as competências, quais são os conhecimentos que são necessários, está detalhado. Não especificar em um setor, ela é transversal, depois tem que ser adaptada aos setores. E fizemos uma pergunta concreta. Se as empresas consideravam que era importante ou melhor, se aplicavam esta norma nas suas equipas e se consideravam que era relevante. Tivemos aqui a resposta de 68% das empresas que efetivamente consideram que é relevante. E já no slide seguinte vemos a importância desta norma, porque ela permite não só definir os perfis de carreira, permite, quando fazemos programas de formação alinhados com este desenvolvimento, podemos e devemos seguir essa norma para desenhar estes programas de carreira. E aqui vemos claramente, nas barras mais de cima, nos 40% e nos 28%, as empresas consideram que é relevante, efetivamente, esta norma para as equipas de manutenção. E o futuro? Será que as empresas consideram que as suas equipas de manutenção estão preparadas para surfar, passando a expressão, esta nova onda tecnológica? E outra pergunta, será que os técnicos de manutenção, na opinião das empresas, vão ser substituídos pela inteligência artificial? A primeira pergunta é quais são as competências que consideram que é fundamental desenvolver nas vossas equipas relativamente aos técnicos de manutenção para os preparar para o presente e para o futuro. Dividimos isto em competências técnicas específicas e competências transversais e comportamentais. A nível das competências técnicas, isto depende muito das empresas, da matriz de empresas que respondem, mas aparece-nos a eletrónica, aparece-nos a automação e a robótica, a eletricidade, a instrumentação e os automatismos. Por muito que estejamos a automatizar, a eletricidade, a mecânica, a pneumática vai ser sempre necessária e eles aqui tocam nestes como pontos fundamentais. Mas, não menos importantes, responderam com tanta intensidade como nas técnicas específicas, nas transversais e comportamentais. E aparece logo ali em primeira análise a necessidade de eu trabalhar de forma sustentada e ter métodos de análise e resolução de problemas que sejam adequados. Isto já nas escolas, um dos trabalhos que fazemos é que, efetivamente, os formandos tenham capacidade de análise crítica. Quando chegam na avaria numa máquina, não é chegar lá e começar a desmontar a motor, é perceber porque é que a máquina parou. Ler o esquema, tentar fazer interpretações. Isto é extremamente importante porque isto vai poupar depois, eventualmente, alguns parafusos desapertados que não eram necessários. Depois, logo a seguir, falam na cooperação e colaboração. A norma também refere isto. Os técnicos de manutenção trabalham de forma
versátil e tem também a componente de colaboração, gestão de conflitos, a nível de pontos fundamentais no desenvolvimento das suas competências. E isto faz a diferença, e não é um chavão, mas todos dizemos que as competências técnicas são importantes e fazem falta, mas as soft skills cada vez são mais importantes. E a capacidade de relacionamento dentro do chão de fábrica, com os vários atores que precisam da equipa de manutenção, é extremamente importante. Depois aparecem-nos ali os métodos, nas metodologias de manutenção, a resolução crítica de problemas, é um ponto que cada vez aparece mais, e depois a gestão da manutenção. Perguntamos também, e este é um ponto muito crítico, nós continuamente, e quase todas as semanas, temos empresas que nos pedem desesperadamente mais profissionais que precisam a sair da formação. A pergunta é, considera que as mudanças demográficas e a escassez de mão de obra qualificada vão afetar a disponibilidade destes profissionais no futuro? E ali, claramente, 96%, o estudo preliminar já dizia isto, apontava para 95%, aqui são 96%, mas eu não diria que é no futuro, eu acho que é hoje. E aqui, esta escassez não é só portuguesa, se analisarmos também outras referências, é também europeia, e aqui só 2 estudos, um que não é nosso, da ATEC, outro que é, portanto, mas num estudo de 2020, ele não tem assim tanto tempo como isso, da PwC, os CEOs dizem que o reskilling e o upskilling é fundamental para melhorar a estratégia de suprimento, de redução da falta de técnicos. E o upskilling, diz também este estudo, é um elemento fundamental para o compromisso destes profissionais. Até cá, há cerca de 2 anos, 3 anos já, fez um estudo sobre o reskilling e o upskilling e as empresas já tocavam nesta necessidade aqui de técnicos e diziam que 50% das empresas que o reskilling e o upskilling é uma forma de conseguir, efetivamente, que os técnicos que já estão na empresa possam ficar e ser retidos. Por exemplo, em áreas que é difícil arranjar, a área de soldadura, por exemplo, eventualmente aqueles trabalhos mais indiferenciados, se calhar, aquelas pessoas têm mais compromisso, porque não fazer-lhes uma reconversão profissional, um reskilling, e efetivamente transformá-los em soldadores e depois arranjar técnicos que sejam mais fáceis de arranjar, técnicos ou operadores. As últimas perguntas fala inteligência artificial. Consideram que a inteligência artificial vai substituir os vossos profissionais de manutenção? Portanto, e a esmagadora maioria disse logo não, não vão substituir. E a seguir, mas será que os técnicos estão preparados para pegar nas ferramentas que temos hoje e utilizá-las em prol do trabalho que estão a fazer? E 65% da empresa diz que não. Okay? Portanto, aqui só em jeito de resumo do slide anterior, é a opinião do estudo, portanto, e também nossa opinião generalizada, quem produziu o estudo, que efetivamente aqui não é uma questão de substituição do humano por não humano. Portanto, aqui é mesmo como é que eu posso utilizar estas ferramentas de inteligência artificial para conseguir fazer melhor o meu trabalho e fazer com que eu consiga ter eficiência no que faço. Isto é um tema que, depois do ChatGPT de novembro de 2022, aparece por todo lado, nomeadamente na educação. Será que o ChatGPT, o Copilot e os outros IAs vão substituir os professores? Portanto, é aquela pergunta que se faz. Minha opinião, portanto, não vai substituir. Se for bem utilizado, vai ajudar a construir boas sessões de formação mais bem adaptadas e vai ajudar também os alunos, os formandos, nos processos de ensino-aprendizagem. E, por último, grande ponto também das equipas de manutenção, a eficiência energética. Portanto, já vemos que outro ponto, vimos a sustentabilidade, vimos a segurança, vimos a componente técnica e agora a eficiência energética. E as empresas dizem que, efetivamente, os técnicos de manutenção têm aqui um ponto muito importante de trabalho. 98% dizem que são fundamentais para o papel e o trabalho na eficiência energética das empresas. Portanto, a amostra, como vos disse, são mais de 100 empresas, mais de 6.000 profissionais de manutenção. O core centra-se muito na indústria e depois na prestação de serviços de manutenção e temos logística logo a seguir com 7%. Responderam em 49% das empresas, foram empresas com mais de 250 trabalhadores e sabemos que a nossa matriz empresarial em Portugal é muito pequenas e médias empresas, essas não temos tantas respostas, mas sabemos, e outros estudos, que não este, mas que também já o fizemos, e são dados públicos da formação contínua, as empresas mais pequenas, é onde há qualificações mais baixas e onde se aposta menos em formação. A formação é um ponto muito importante para conseguirmos agarrar esta era tecnológica. Portanto, aqui fica o QR Code, se quiserem, o estudo tem mais detalhe que o que está aqui, portanto fica aqui, ele está disponível para que o possam também retirar e fazer o download. Muito obrigado. Vamos a hablar un poquito de comparando
un poco de la realidad de Portugal con España, de Iberia, ¿no? Que estamos aquí al lado, que será interesante. Y un desafío o algo así que sería interesante ver el estudio, algo similar en España, a lo mejor en Brasil, si está aquí Marcelo, sería un desafío para hacer una comparación. Pero después de este estudio profundo, hay muchos indicadores, pues alguno u otro os ha suscitado interés y podéis comparar, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, la verdad es que yo creo que a nivel cualitativo, o sea, hay ciertas cosas, ciertos parámetros que se pueden apreciar que se parecen mucho al caso español, ¿no? Realmente detectamos similitudes, ¿no? En cuanto, sobre todo, a lo que estamos viendo en los últimos años, que de alguna manera vemos que hay menos profesionales cualificados. Como todos sabemos, año tras año, menos estudiantes se están matriculando en carreras técnicas, en estudios de ingeniería, en carreras científico-técnicas, y de alguna manera pues hemos empezado a notar un poco pues una falta de vocación por la profesión que se empieza a notar, ¿no? Yo tengo el ejemplo que lo hemos comentado en días previos, ¿no? Por ejemplo, pues yo llevo muchos años trabajando en una de las industrias en las que más he trabajado, es en la industria nuclear, que es una industria en la que se requiere alta cualificación. Y lo que hemos visto con los años es que hace 5 o 10 años poníamos una oferta de trabajo y se presentaban muchísimos candidatos. Teníamos 8 o 10 candidatos, 5 al menos, y ya podíamos elegir nosotros, incluso luego hacía un último filtro el cliente final, ¿no? Y no había ningún problema. Hoy en día estamos abriendo procesos de contratación para los que no se presenta nadie, o sea, no se presenta absolutamente nadie. Entonces, es, por un lado, pues que también una cosa que está pasando es que nos llegan perfiles que vienen de fuera, que muchas veces no cumplen los requisitos también de los clientes. Y entonces está ahí un poco el tema, por eso veo lo de la similitud, los grados MECES, ¿no? El nivel, y pasa lo mismo. Yo creo que es una tendencia en la que ese grado, ese nivel MECES de educación y sobre todo ya de especialización está decreciendo con el tiempo, y es una preocupación que tenemos en España, y ya veo que en Portugal también existe. Hay un dato muy interesante que he visto, todavía estamos funcionando, sí. El logo del primero, ¿no? Que dice que las empresas, 63% no tienen tiempo para la formación. Sí, empezando, es un poquito... Lo dice, yo creo que lo dice prácticamente todo, ¿no? Es como, bueno, el viejo, no sé, hay un que decimos en España, ¿no? De que muchas veces, pues, ¿no? Si estás talando árboles, pues a lo mejor llega un momento que tienes que decidir pararte a afilar el hacha y no seguir talando pensando que vas a tener más productividad. Y yo creo que en este aspecto pues, realmente pasa lo mismo, ¿no? O sea, cuando las empresas no invierten en el capital humano, pues no están invirtiendo a mí no me gusta la palabra retener talento. Yo creo que lo que hay que hacer es convencer, o sea, que la gente esté a gusto para que se queden en las empresas. Otro problema muy grande que también estamos teniendo, que está relacionado, y yo creo que mucho también con la formación, aparte de otros temas intrínsecos, ¿no? Al mercado, de competitividad y demás, y de salarios, quizás es el tema de la alta rotación también entre empresas. Y luego que mucha gente se está yendo fuera y probablemente los españoles no se vayan a Portugal y los portugueses se vayan a España, sino están buscando horizontes, pues a lo mejor en Alemania o en Estados Unidos o en otros sitios, ¿no? Entonces, gente que está muy bien cualificada. Yo creo que eso es un problema grande. Vale, muchas gracias. José Bernal. Hola, buenas tardes. Aprovechar para agradecer a la organización la oportunidad que nos dais y un poco intentar aportar nuestro granito de arena desde una visión de una empresa netamente mantenedora, ¿no? en la industria, ¿no? Empresa de servicios de mantenimiento. Y correcto, o sea, tenemos que decir algo parecido, ¿no? A lo que comenta el compañero Álvaro y a lo que nos indica el informe, ¿no? Digo parecido porque no tengo un informe de esa profundidad en mis manos de España, ¿no? Pero es verdad que tiene muchas similitudes. Solo he echado en falta un dato o una información, ¿no? que allí es talón de Aquiles para nosotros, que somos una empresa que
tiene la doble actividad, independientemente del montaje, porque somos netamente mantenimiento. Y digo la doble porque una cosa son las plantillas que están adscritas a un contrato permanentemente, y otra cosa es atender un overhaul donde tienes una parada programada importante, y ahí ya no te cuento las dificultades que tenemos. ¿Por qué digo que echen falta algo? Nosotros tenemos un grave problema con la movilidad. Es decir, en España, no sé si en Portugal, creo que aquí no tanto, el hecho de la movilidad es un enorme problema, tanto para el perfil técnico como para el operario. O sea, igual que antes, cuando yo comenzaba, que de eso hace ya un tiempo, nos motivaba el proyecto de carrera y conocer otra industria, otros lugares, otras culturas, incluso. Hoy no. Hoy la primera pregunta es, sí, me tendré que desplazar para hacer el análisis o la propuesta de implantación de un contrato de mantenimiento tal, pero ¿cuánto tiempo? Entonces, esto es algo importante. Eso sí lo he visto, que en el informe no aparece, ¿no? Luego, las razones, ¿no? No hay una sola razón, como para cualquier tema. Yo puedo apuntar algunas, por nuestra experiencia. Una, hemos maltratado la formación profesional en España. Se ha estigmatizado, no se ha cuidado ni la legislación, ni la sociedad. Todo aquel que era teóricamente, académicamente, de menos capacidad a la FP. Luego ha habido una distancia enorme entre el profesional y la industria. O sea, yo recuerdo que cuando empezábamos en este negocio, allá por año 95 o 2000, o comenzaba yo en el negocio, había una figura que podría hoy encajar, atendiendo a todo el cumplimiento, lógicamente, legislativo, de seguridad y de control, y era la figura del, llámale, ayudante. A todo buen oficial se le premiaba con un buen ayudante. Y este ayudante no es que no tuviese formación, era un FP segundo grado con un potencial enorme, y esto enriquecía y te garantizaba el futuro de la pérdida del conocimiento. Ese es otro aspecto que me gustaría. Hoy es cierto que en España al menos se está potenciando un poco a través de la formación dual, porque a mí yo un poco me río cuando dicen copiemos el modelo alemán. Ya teníamos nosotros, Avancé, y lo tiramos por tierra hace un montón de años. Y claro, pero estos frutos se recogerán en un futuro. Esto no es inmediato. Claro. Lo dejo ahí porque tengo algún que otro argumento y alguna que otras intentos de solución, porque no nos cabe otra dentro de nuestra compañía para paliar un poco este déficit enorme de mano de obra técnica y sobre todo de oficialía.